Já era bem tarde quando eu cheguei em casa com meu esposo e disse: eu não estou bem. Deixei minhas coisas na varanda da minha casa e falei para ele: ajeita as crianças nos quartos, porque eu vou me deitar, eu não estou bem. Eu sentia, irmãos, um peso, um cansaço tão grande, algo tão estranho que eu não podia ficar de pé. E de repente, eu adormeci, mas ainda consegui sentir quando meu esposo deitou do meu lado. Eu não sei explicar, era um sono muito pesado. Então meu esposo dormiu e eu senti que ele roncava. Então eu dormi também. Mas de repente eu me vi de pé, olhando para ele e olhando para o meu corpo também, em cima da cama. E entrei em desespero, porque antes disso, quando cheguei, eu não dobrei os meus joelhos para orar. Não orei antes de dormir. Eu só pensei assim: Senhor, perdoa meus pecados. Te entrego meus filhos, meu esposo, minha família, todos nas tuas mãos. Amém? Só isso. Mais nada eu disse, porque eu estava passando muito mal. E quando eu vi minha alma de pé ali do lado da cama e o meu corpo deitado, eu pensei: pronto, morri. Eu tentava chamar o meu esposo, mas eu não conseguia. Eu tentava voltar para o meu corpo, mas eu não tinha permissão para voltar para o meu corpo. E de repente, o chão do quarto abriu com uma velocidade descomunal. E eu comecei a descer. Eu comecei a cair para dentro da terra. Já não via mais o quarto, já não via mais nada. Era só uma escuridão muito grande, muito grande. E quando eu caía nessa escuridão, eu gritava e gritava e gritava. E não tinha ninguém ali. Não tinha anjo, não tinha ninguém. Eu estava sozinha. E quando foi para eu cair na terra, para chegar no chão, surgiu uma pequena claridade. E eu consegui observar alguma coisa ali. Consegui perceber que era um lugar muito sujo. Consegui sentir que era um lugar muito tenebroso, como se fosse assim uns prédios velhos que eu conseguia ver de longe, uma névoa que não se dá para comparar com a neblina da noite mais escura que eu vejo aqui nessa terra. E além do mais, eu não caí no chão. Quando eu caí, eu consegui sentir que alguém me aparou e me pôs de pé. Então eu comecei a ver um caminho largo, sujo. De repente, eu consigo ver lá na frente, lá na ponta daquele caminho, uma pessoa sentada. E eu consigo identificar, não sei como, que era um irmão, era um crente, uma pessoa. E eu, com aquele medo, falei assim comigo mesma: eu vou até ele, porque se ele está aqui, ele deve conhecer esse lugar, ele deve saber como me ensinar a sair daqui. E aí eu fui até ele e me aproximei dele. E quando eu me aproximei, ele estava chorando. Mas não era um choro qualquer, não era um choro comum. Era um choro de poeira sobre os olhos. Ele estava com uma roupa de crente, mas ela estava suja, muito suja. E eu falava assim com ele: ei, onde é que está a saída? Eu quero sair desse lugar. Mas ele apenas chorava. E como eu insistisse, num momento ele simplesmente balançou a cabeça negativamente, como que afirmando, sem palavras, que não havia como sair dali. E enquanto eu estava falando com ele, apareceu um demônio muito feio que me agarrou e me arrastou com muita arrogância, muita ignorância, muita brutalidade, porque Satanás, irmãos, ele não é educado. O Espírito Santo de Deus é educado, mas Satanás não. Satanás é sujo, é miserável, ele não tem educação, nem a mínima consideração com as almas. E então ele me arrastou e me disse: tu vieste aqui e agora tu vai sofrer aqui também, conosco. Mas antes do teu sofrimento eu quero te mostrar algo
que está acontecendo lá na terra. E quando ele falou isso, irmãos, eu comecei a ver cadeias, celas, como se fossem prisões. E esse demônio dizia: olha quem está aqui. E uma cela, irmãos, se abria. E junto com ela veio uma labareda de fogo. E nessa hora eu percebi que o fogo da terra, irmãos, é gelo. É gelo se comparado com o fogo do inferno. Então, ele arrancou, irmãos, uma irmã lá de dentro, do meio do fogo, e ordenou: fala para ela, fala por que você está aqui. E aquela mulher chorava e dizia: olha, eu estou aqui porque lá na terra, a presidente do círculo de oração marcava o ensaio às 7 horas, mas eu só chegava à hora que eu queria. Os louvores que ela escolhia, eu queria mudar, eu botava defeito. Eu era a contendeira do círculo de oração. E eu morri e eu vim para este lugar. E de repente aquela cela fechava. E se abria outra cela. E eu vi um jovem muito bonito, mas chorando, pedindo socorro, gritando, dizendo: eu sou filho do pastor fulano de tal. Eu sou filho da irmã fulana de tal, que faz parte do círculo de oração da igreja. E Satanás ria, dava gargalhada. Porque, irmãos, muitos filhos de pastor estão achando que são salvos pela santidade dos pais. Mas não. A salvação é individual. Grandes e pequenos se curvarão diante do Senhor e ninguém vai escapar do juízo. Mas o demônio ordenou: diz para ela, jovem, por que você está aqui? E o jovem dizia: eu estou aqui porque o meu pastor pregava contra as intimidades antes do casamento e eu praticava mesmo assim. Eu praticava o ato antes do casamento e eu achava que por ser filho do pastor eu seria perdoado. Um dia eu saí, sofri um acidente, morri e hoje eu estou aqui. E a cela fechava. E Satanás zombava e ria. Mais adiante, outra cela. Celas de pastores ladrões. Pastores que metem a mão naquilo que não é deles. Que roubam dentro da casa do Senhor. Se morrer no pecado, se não se consertar, vai para o inferno. Porque o lugar onde atormentam os pastores ladrões, que deixam de investir o que é da obra na obra, está lá, tem um lugar para eles lá. E os pastores que vão usufruir para si aquilo que não é deles, o lugar que lhes cabe é lá. O Senhor me mostrou, irmãos. O demônio puxou um homem lá de dentro da cela. E aquele homem estava gritando e berrando. E ele veio aos berros, aos prantos. Ele queria devolver o dinheiro, mas não podia. Como é que devolvia? E ele dizia assim: olha, quando eu estava na terra eu roubei. Eu tirei dinheiro das ofertas, tirei o dinheiro do dízimo. E hoje eu estou aqui. E todos aqueles que morrerem roubando na casa de Deus vão para o inferno. Todos que partirem da terra para a eternidade desconcertados, sem se arrependerem antes do grande dia, ao descerem à sepultura, vão para o inferno. E eu estou falando, irmãos, o que o Senhor me mostrou. E por falar isso, eu já fui muito criticada. E quem duvidar, ore a Deus. Eu sei que você já deve ter ouvido muita coisa parecida com isso, mas é o que tem lá, é o que Deus mostra. A palavra do Senhor mesmo diz que não há nada de novo embaixo do céu. E o mesmo Deus, irmãos, que me mostrou, pode mostrar isso para você também. Porque eu não queria ver aquele sofrimento. Ali, irmãos, tinha várias situações de pecado. Eu não vi tudo, mas eu sabia, eu podia sentir. Mas, de repente, aquele demônio falou assim: agora chegou a hora da sua tortura. Agora eu vou te torturar aqui para todo sempre. E quando ele falou isso, eu comecei a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim, me tira daqui.
E quanto mais eu gritava, mais eu apanhava, porque no inferno não se pode pronunciar o nome de Jesus. Não há como sair de lá se o Senhor não tirar. Uma vez que entrou lá, não há como sair. E numa dessas vezes em que eu gritei, Jesus, tem misericórdia de mim, no meio daquelas trevas, irmãos, apontou uma pequena luz. E aquela luz foi crescendo, foi vindo, foi crescendo, se aproximando, até eu poder contemplar um cavalo branco. Oh, glória a Jesus, aleluia. E um homem assentado sobre ele. E o rosto dele era como a luz do sol, irmãos, que eu olhei. E eu não podia ver o rosto. O cabelo era branco como a neve. E ao redor dele milhões e milhares de anjos. E aquele homem sacou uma espada e com ela apontou na minha testa e falou da seguinte forma: diz para a minha igreja que eu estou voltando para buscar os meus escolhidos. Diz para a minha igreja que eu estou a um passo do arrebatamento para buscar os meus. Ele botou, irmãos, aquela espada na minha testa. E eu fiquei, depois disso, durante mais ou menos uma semana, com a cabeça doendo no mesmo lugar onde a espada foi apontada. E ele me disse assim: ai de ti, se não abrir a boca e não anunciar o que eu tenho dito, o que eu tenho te mostrado. Ai de ti, vou te arrancar da terra, vou te tirar da face da terra. E eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho 3 filhos e meus filhos são muito pequenos, eles dependem de mim nesse mundo. Mas ele continuou: ai de ti, se não fizer o que eu estou te mandando. E quando ele tirou a ponta da espada da minha testa, eu voltei para o meu quarto. Meu espírito retornou para o meu corpo e eu fiquei com a língua travada, com o corpo travado. Depois de alguns minutos somente e com muita dificuldade, eu levantei. Fui na cozinha, peguei uma água. Irmãos, eu estava tremendo, não conseguia acreditar que aquilo havia acontecido comigo, porque eu vi o tormento das irmãs rebeldes, eu vi o tormento dos jovens rebeldes, eu vi o tormento dos pastores e obreiros rebeldes que roubam na casa de Deus. Pastor, não roube, porque duro será para ti, porque a balança do Senhor é justa, ela não se corrompe. E quando eu olhei para o meu corpo, irmãos, ali na cozinha, eu estava suando. Parece que tinha saído debaixo do chuveiro. Parecia que toda a água que eu tinha no meu corpo estava saindo para fora. Porque eu havia estado, irmãos, no inferno, naquele lugar de fogo, onde os demônios perturbam as almas. Irmã, você que participa do conjunto, obedeça. Não leve as coisas para o lado da perseguição, porque se você morrer do jeito que está, contendendo, desobedecendo, no céu você não vai entrar, porque no céu não há desobedientes, no céu não há contendeiros, no céu não há rebeldes, não entra confusão. A partir daí, irmãos, eu fiquei pasma com aquilo tudo, fiquei com muito medo. Mas o Senhor, Ele foi me capacitando, me dando força. Aos poucos eu fui contando para todos o que o Senhor havia me mostrado. Irmãos, eu sou muito criticada, muito julgada, mas eu não tenho compromisso com homens. O meu compromisso é com o Senhor, em anunciar a verdade que eu vi. Confesso aos irmãos que a minha agenda foi fechada. Pessoas falaram que eu era cafona, santarrona. E terminou que me proibiram de pregar a palavra. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você é um bem-aventurado se está ouvindo esse testemunho. Reflita na sua vida. Arrependei-vos e sabei que o Senhor é Deus. Amém.